Olá, mulheres, a paz seja convosco. Como vai você? Olha aí, nós estamos hoje numa segunda-feira, depois de um final de semana. Eu não sei como foi o seu final de semana. Eu espero em Deus que tenha sido o melhor para você. Mas estamos saindo de um final de semana muito abençoado por Deus aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Maragogipe. Eu sei que este vídeo chega né, muito além do que eu posso imaginar, não é apenas um contexto de uma igreja local, mas tem muito a ver com cada mulher, independente da sua religião, independente da sua idade. Este devocional é para alcançar a vida de todas as mulheres que, de repente, nesse momento, e eu creio que não são poucas, estejam realmente precisando dessa palavra. E eu quero compartilhar com você o nosso sétimo dia, o nosso sétimo tema, que é a confiança que tranquiliza o coração. O nosso devocional, que é um devocional de 30 dias, com o tema principal, a mulher de propósito. Ou seja, essa mulher que não vive de qualquer forma, não se sujeita a qualquer pensamento que aparece, que não se deixa levar pelas emoções que surgem por diversas situações, mas ela é uma mulher focada no propósito de vida. E isso não é dizendo de forma apenas religioso ou espiritual, né? Mas um contexto geral de vida. Tudo que você faz, você se move por causa desse propósito. Eu já entendi que Deus tem um propósito para minha vida e eu me movo, procuro me sujeitar, né, a obedecer a Deus e me mover dentro desse propósito. Isso precisa ficar muito claro para cada um, para toda mulher, né, o seu propósito e se o seu propósito está alinhado ao coração de Deus, porque a melhor coisa para nós é vivermos exatamente neste lugar, no centro da vontade de Deus. O que Deus planejou quando pensou em te gerar no ventre da sua mãe? O que Deus desejou? O que Deus planejou? Você imagina que todo pai e mãe tem planos para o filho, né? Tá na barriga, né, da mãe, e a mãe de repente já projeta, né, o futuro. Quando meu filho vai ser advogado. O que eu quero dizer é que todo pai e mãe tem um plano para o seu filho. Deus não é diferente. Para cada filho tem um plano, uma trajetória, né? Mas o propósito é um só para todos eles. E eu quero nessa live de hoje, no nosso elo, o sétimo elo dos 30 dias desse devocional, trazer o tema a confiança que tranquiliza o coração. Eu sempre eu discerni, né? O Espírito Santo me ajudou nisso, a entender que a ansiedade ou a falta de paz, quando eu digo ansiedade, é uma ansiedade que adoece, né? Como eu falei em outros, nos devocionais, em um ou dois anteriores aí. Essa, essa ansiedade, essa preocupação, a falta de paz interior, né? Tem tudo a ver com o fato de não confiarmos em Deus. Nós mulheres, nós somos muito assim, a gente se sente muito cobrado, se autocobra, existe uma autocobrança, né? Da gente ter que dar conta de tudo, dar conta de todos, não é verdade? E isso nos acarreta, isso nos traz um certo peso. E é necessário que a gente se liberte disso, né? E, e tenha um ponto na nossa vida que é de extrema necessidade e importância, que é confiar em Deus. A confiança em Deus é um segredo de paz interior. A gente vive de forma mais tranquila, não porque tudo está sob o nosso controle, mas porque a gente acredita que tem um Deus que está no controle. Lembra que eu te falei lá acho que no 1, no 2, né? No primeiro e segundo dia, entrega o controle da tua vida para o Senhor. E é isso que a gente precisa fazer. Entregar o controle da vida não é vou cantar aquela mesma musiquinha, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, não é isso. É Deus, é você ter essa relação íntima, próxima com o Senhor. A mulher que confia no Senhor vive em paz, pois sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. A palavra de Deus em Provérbios 3, verso 5, nos diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Eu separei aqui uns versículos, deixa eu ver se já dá para eu entrar em um aqui. Salmos 9, eu gosto muito disso aqui, dessa palavra que diz assim, ó. Salmos 9, o verso 10. Não esquece de pegar um caderninho, uma caneta, vai anotando aí, tá bom? O que a Bíblia diz a quem confia no Senhor? O que a Bíblia fala? Aí Salmos diz assim, Salmos número 9, verso 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Veja bem, essa palavra, os que conhecem o teu nome, nos traz o sentido de intimidade, de conhecer, de ser próximo. Não apenas de olhar de longe e dizer, eu conheci. Sabe quando você vê alguém, que a pessoa passa, né? E você chega, vou mudar. Você chega num ambiente e tem 300 pessoas ali. Alguém, ó, esse aqui é o João, o empreendedor desse imóvel aqui e tal. Você está ali naquela reunião, você olha, ah, tá. Aí depois você comenta com alguém, eu conheci o João, é empreendedor de determinado imóvel. Você conheceu porque você olhou, você viu a fisionomia, você registrou. Talvez se você o encontrar em outro lugar, você vai reconhecer e vai dizer, aquele é o João de tal empreendimento. Estou dando um exemplo aqui. Não é deste conhecer que a palavra está dizendo. Aqui, por exemplo, os que conhecem o teu nome. Está dizendo aqueles que têm intimidade com o Senhor, que sabe quem é o Senhor, porque o nome tem muito a ver com a personalidade, com a forma de ser da pessoa, traz esse sentido de intimidade, de relacionamento. Então, a gente não confia em quem não conhece. Então, o nosso tema hoje é a confiança que tranquiliza o coração. Aí a palavra está dizendo, confia no Senhor de todo o teu coração. Então, para eu viver de forma mais tranquila, eu preciso confiar no Senhor de todo o meu coração. Mas esta confiança precisa ser construída. A relação com Deus é algo que a gente constrói, gente. Não é algo assim, por exemplo, eu vou para a igreja, digamos que você seja católico, né? E você vai para a missa e você acha que conhece a Deus porque vai para a missa, simplesmente. E não, né? A gente conhece a Deus na nossa intimidade com Ele. Do quanto que a gente lê a respeito dele, aprende a respeito dele e anda com Ele. Invoca a presença dele para nossa vida. Eu não falta um culto na igreja. O fato de você ir para o culto, não faltar um culto, né? Você ser frequente no culto na igreja, não te faz conhecedor íntimo do Senhor. Você pode ouvir a palavra, é claro que a fé é acrescentada, mas é aí que tá. Como que eu vou acrescentando, o Espírito Santo vai acrescentando essa fé em alguém que eu não confio, que eu não conheço? O conhecer é nessa intimidade, orando, tendo seu tempo a sós com Deus, dedicando tempo em oração com Deus, que é algo que a gente precisa também falar bastante a respeito da oração, porque também vai dizer a respeito do nosso coração. O somente orar, eu vou vir aqui falar com Deus, vou pedir, vou apresentar minhas causas e pronto. Não é assim. A gente tem que saber como que está o meu coração diante do Senhor, diante das pessoas. É certo que Deus está ouvindo a minha voz. Mas uma coisa é ouvir a voz, uma coisa é ouvir a oração, atender a oração. Então nós precisamos dedicar tempo a sós com Deus para conhecermos a Deus e construirmos esse relacionamento em confiança no Senhor. Salmos, o verso 20, fala de felicidade, melhor dizendo, Salmos número 40, verso 4, diz assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Vou ficar com a primeira parte, como é feliz. Então, a gente descansa, a gente tem uma vida mais tranquila quando a gente confia no Senhor. Quantas de nós estamos tão afadigadas por tantas preocupações e a gente não para orar e entregar ao Senhor aquilo que está nos afligindo. E, na verdade, às vezes a gente nem sabe porque estamos nos sentindo aflitas.
a gente só se vê aflita, fadigada, preocupada. Isso não é um dia nem dois, é o tempo todo, já virou um vício, porque o nosso cérebro, ele já viciou a gente nessa adrenalina de fazer, de ser, de ir, e pá, né? E isso é comprovado cientificamente. E a gente não para refletir, não tem um tempo de reflexão, um tempo para respirar. Talvez você falasse assim, pastor, eu acordo às 4 da manhã e chego às 10 horas da noite. É complicado. Né, você ouvir, realmente me ouvir falar e falar, você tem que tirar um tempo para você. Mas sabe aquela hora de almoço, até mesmo aquela hora no trem, coloca lá um fone no seu ouvido, ouve um versículo, ouve um louvor, abre o YouTube e coloca lá Salmos número 90, áudio dos Salmos número 23, áudio dos Salmos número 34. Eu me refiro a pessoas que trabalham, né, em grandes metrópoles, que levam 2, 3 horas para chegar, sair de sua casa, para chegar lá no ambiente do seu trabalho. Agora, você que está em sua casa, você certamente deverá ter um tempo maior, mais propício, e você pode controlar este tempo. Então, reserve esse tempo para o Senhor, para conhecer a Deus, lendo a sua palavra, orando, passando tempo a sós com Deus, ouvindo um louvor. E é importante você observar quais são as áreas da sua vida que você precisa entregar ao Senhor. Salmos 37, o verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Estou lendo na Bíblia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe, gente, eu tenho uma questão, assim, uma linha de pensamento. Às vezes, a gente apresenta a Deus um pedido e espera que Deus faça do jeito que a gente quer. E a gente pede, achando, falando, Deus, tal coisa tem que ser feita. Deus, faz esta obra na vida da pessoa, ou em minha casa, ou em minha vida, enfim. E nem sempre Deus vai fazer do jeito que a gente quer. A gente precisa aprender a orar, a palavra de Deus fala que a gente pede e não recebe porque não sabemos pedir, né? Claro que nós temos um intercessor, que é o Espírito Santo, que está aí para nos auxiliar. Mas a gente, inicialmente, vocês não recebem, vocês oram e não recebem porque não sabem pedir. Então, é preciso aprender e falar, Senhor, me ensine a orar. Então, nós precisamos entender que Deus nos diz não também. Nem sempre o que a gente pede, Deus vai fazer. É importante a gente orar dizendo, Deus, o próprio Cristo disse, que seja feita a tua vontade. Lembra lá em Getsemane, Jesus lá se agonizando, orando, ele disse, passa de mim este cálice, né? O cálice da ira do Senhor estaria ali sendo derramado sobre ele. E ele falou, se possível for, passa de mim este cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, nós precisamos colocar isso em oração, porque aqui nós vemos, confia no Senhor de todo o teu coração, confiar e saber que Ele vai fazer da melhor maneira possível, que a forma perfeita, a melhor maneira é a vontade dEle. E eu estou dizendo de coisas pequenas, de coisas grandes, de pedidos que são cotidianos, mas de coisas específicas também para a sua vida, de nós aprendermos a confiar no Senhor. E quais áreas você precisa aprender aí a confiar no Senhor? Hoje Deus te convida a deixar de lado suas preocupações e a confiar plenamente nele. Quando você confia, suas lutas se tornam oportunidades para ver o agir do Senhor na sua vida. E isso começa a transbordar para a vida de outra pessoa. Se tem alguém, algo específico que está tirando a sua paz hoje, apresente ao Senhor. Decida colocar nas mãos do Senhor e a confiar nele. Deixe nas mãos dele. Deixe que a sua confiança seja notável, inspirando outras pessoas a descansarem na fidelidade de Deus. Amém? Fique com esse versículo. Entrega o teu caminho, as tuas situações ao Senhor. Confia nele. E o que for preciso fazer, ele vai fazer. Vamos orar? Pai amado, ensina-me a confiar em Ti de todo o meu coração. Tira de mim a ansiedade, o medo e ajuda-me a descansar na Tua soberania. Sei que tens o melhor para a minha vida e escolho entregar tudo a Ti hoje. Obrigada por cuidar de mim com tanto amor. E diante de Ti eu entrego tudo que me aflige no dia de hoje.
e quero continuar aprendendo a confiar no Senhor de todo o meu coração. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, e que você possa aprender aí a confiar plenamente no Senhor. Um beijo, meninas. Fica aqui registrado o nosso 7º dia. Como está o nosso devocional? Você está vivendo esses dias, está pontuando diante do Senhor, está colocando as suas fragilidades e fraquezas diante do Senhor? Volte hoje, 7 dias. 7 dias, volte lá, um dia após o outro lá e veja. Volte, anote o que for necessário para que você possa praticar. Um grande beijo. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Fique na paz.